Muito bem, graças a Deus você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro, localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, ali no bairro do Alto de São Vicente. E neste momento chegamos ao momento mais especial do programa, onde nós já vamos ouvir a ministração da Palavra de Deus com o pastor Edivan. Pastor Edivan, graça e paz. Pode ficar à vontade para pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos ouvir o pastor Edivan trazendo a ministração da palavra de Deus para o teu coração. Muito bem, graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre, né? Você está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica, esse programa que é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro, né? Na apresentação de hoje da pastora Elisângela. E hoje trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, esse amigo de vocês, pastor Edivan. Está aí conosco nosso querido pastor Gleito, né? Gleito Oliveira, né? Muito bem, né? Está dizendo, oh glória, muito bem, meu querido. Deus abençoe, muito obrigado pela audiência, né? Esse homem de Deus que anuncia a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus aí por esse Brasil afora, né? Esse jovem homem de Deus, né? Jovem senhor, digamos assim, né? Ele é a pastora Lena, Deus abençoe aí, o nosso querido irmão, pastor Gleito Oliveira. Edileuza Santos está conosco também, né? Edileuza Santos, o Eduardo Ventura, Deus abençoe a vida de todos que estão aí, novamente, ligadinho conosco, né? Vai aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela para todos, um abraço, meu querido pastor Gleito, né? E um abraço aí toda a sua família, um abraço dos pastores Edivan e Elisângela, muito obrigado por estar sempre aí, nos acompanhando. Nós também acompanhamos aí o trabalho do pastor Gleito, né? Radialista também ali na rádio FM, Encontro FM, não sei se ele ainda está na Encontro FM, mas aí um locutor de primeira qualidade, pregando a palavra de Deus ali, anunciando o reino de Deus para as nações ali, na capital pernambucana, Recife, né? Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Gleito. Um abraço, pastor, muito obrigado. Quando quiser aparecer, as portas estão abertas, tá bom? Deus abençoe. Alexandro, né? Também está conosco. Deus abençoe o nosso querido Alexandro. Deus abençoe, né? É a Ágape FM 93.5, né? Muito bem, é a Ágape FM 93.5, lá você pode sintonizar, né? Você pode sintonizar, você pode ouvir, né? São várias ministrações, um programa abençoado que nós temos acompanhado ali, né? Pastor Gleito, como é o nome do programa? Pode falar aí o nome do seu programa, né? Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida do pastor Gleito Oliveira, né? Ali na capital pernambucana, na FM 93.5, pregando, anunciando a palavra de Deus para aquele povo e para todo o Brasil, através da internet e através da rádio em Ágape, né? Agora não é mais Encontro, agora é Ágape. Avivamento Total, olha. Avivamento Total é o nome do programa do nosso querido pastor Gleito. Muito bem, pastor Gleito, Deus abençoe, graça e paz, um abraço, meu querido, muito obrigado. Bom, um abraço para todos que estão ligados conosco, os irmãos que fazem a IAPF, a Igreja Apostólica Poder da Fé, né? Manda aí, pastor Gleito, o nosso abraço para os outros pastores aí, seu pastor presidente, toda a sua família, todos os irmãos, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de todos, em nome de Jesus de Nazaré, né?
Que Deus continue abençoando aí esse trabalho maravilhoso que o nosso querido pastor Gleito tem feito. Bom, mandamos saudações e abraços para todos os irmãos que nos acompanham pela live, pela imprensa FM. Nós estamos aqui, pastor Gleito, divulgue aí também o nosso trabalho no seu programa, né? Pastor Edivan, pastor Elisângela, nós temos um programa aqui toda quarta e toda quinta para mais pernambucanos aí ouvirem através do Facebook Live dos pastores Edivan e Elisângela, né? O programa A Voz Apostólica, esse programa que transmite, né, a mensagem da palavra de Deus para os ouvintes, para os irmãos, né? E muitas pessoas, muitas vidas têm sido alcançadas através da ministração da palavra de Deus, essa palavra que é poder, essa palavra que liberta, essa palavra que fortalece, essa palavra que é alimento para nossas almas, essa palavra que produz vida e vida com abundância, essa palavra que faz do velho homem um novo homem na presença de Deus. Amém? Deus abençoe, pastor Gleito. Um abraço, meu querido. Bom, eu já quero aqui trazer para os nossos ouvintes da Imprensa FM 104, e você pode também baixar aí o aplicativo da Imprensa FM, né? Imprensa FM, você baixa o aplicativo Imprensa FM 104, você vai lá e baixa o aplicativo da Imprensa, você pode assistir, né, através do aplicativo da Imprensa FM, toda a programação da Rádio Imprensa. Deus abençoe a vida de todos os ouvintes, né? Agora eu quero trazer a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, nessa noite tão maravilhosa, né, de quarta-feira, e vamos aprender um pouco da palavra de Deus nessa noite, que traz como tema o que é justificação pela fé. Nós vamos aprender isso hoje. Essa palavra, ela é uma palavra que ela vai de encontro ao pecador e vai de encontro também àquelas pessoas que já creram, né? Aquelas pessoas que já creram no Senhor Jesus Cristo. Então, é uma mensagem para esses dois públicos, né? É uma mensagem para aqueles que já estão na fé e para aqueles que ainda não estão na fé. Então, o tema dessa mensagem de hoje é: o que é justificação pela fé? Nós vamos aprender, né? A leitura oficial, ela se encontra em Romanos capítulo 5 e versículo de número 18. Romanos capítulo 5 e versículo número 18, né? O que é justificação pela fé? Talvez alguém ainda não tenha compreendido, talvez alguém não ouviu falar o que é, como alguém pode ser justificado pela fé, como acontece isso, que processo há nesse acontecimento. Nós vamos aprender agora na palavra de Deus, meu querido ouvinte, meu prezado irmão da palavra de Deus. Vamos ouvir, vamos transmitir para você, para que você venha crescer cada dia mais, né, na palavra de Deus. Podemos assim dizer, nós temos que crescer, nós temos que crescermos aprendendo cada dia mais a palavra de Deus, que nos produz alegria, que nos produz vida e vida com abundância, que nos dá alegria que o mundo não pode nos dar, que nos dá a paz que o mundo não tem. O mundo não tem paz. Paz só em Jesus Cristo, só no Senhor Jesus e na sua palavra. Amém? Então, vamos ler. Você pode acompanhar aí Romanos capítulo de número 5 e o versículo 18, que diz assim: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Amém? Louvado e adorado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos agora, nessa leitura que nós fizemos, um texto onde nós vamos basear essa mensagem de hoje, é baseada nesse texto, que é o que é justificação pela fé, né? Bom, a justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus em que ele declara como justos homens injustos. Olha, que coisa tão tremenda, que coisa tão forte, né? Que nem diz aí os nossos queridos irmãos. Deus, ele faz como ele quer, porque ele é soberano. E às vezes, algumas pessoas, tentam querer explicar algo que não necessita tanto de explicação.
Porque Deus é soberano e Ele faz da maneira que Ele quer. Talvez alguém esteja se perguntando, meu Deus, como é que pode justificar alguém que não é justo? Ora, mas se Deus quis fazer isso, quem é o homem para contender com Deus a respeito das suas ações? Tá vendo aí? Então, vamos aqui. Por causa dos méritos de seu filho, isso significa que, por sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, Deus reputa reto aquele que é culpado. Deus, ele declara reto, Deus, ele declara justo aquele que é culpado. O homem é culpado. Culpado de quê? Culpado porque o homem vive no pecado. Culpado porque o homem vive distanciado da presença de Deus. Culpado porque o homem caiu. Culpado porque o homem, ele está em depravação total. O homem não tem autoridade para se auto-justificar. O homem não pode falar por si só e dizer: eu recebi algo da parte de Deus porque eu mereço. Eu recebi algo da parte de Deus porque eu sou bonzinho. Eu recebi algo da parte de Deus porque eu sou justo. O homem por si só jamais poderá se fazer justo. Nós somos justificados através do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de que o Senhor pagou por nós um alto preço para nos trazer a justificação. A justificação não é mérito meu. A justificação não é mérito humano. A justificação é um mérito que vem de Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por causa dos méritos do seu filho, isso significa que por causa, por sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. Olha como Deus é maravilhoso, Deus, ele declara reto aquele que é culpado, E as pessoas às vezes não compreendem, mas aquela pessoa antes gostava muito de tomar uma bebidinha, gostava muito de uma farra. Ele antes gostava muito de um forró, antes ele gostava muito de andar em lugares aonde não se deve andar uma pessoa que serve a Deus. Mas isso foi antes dele ser justificado, isso foi antes dele crer, porque depois, quando o homem crê, ele recebe algo novo na sua vida, ele recebe um chamado de Deus na sua vida, e aí aquele velho homem é sepultado, é sepultado e nasce um velho homem na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. Amém? A justificação é o ponto do processo lógico da salvação em que Deus declara que uma pessoa está num estado de redenção. Olha só que coisa gloriosa. A justificação pela fé é uma doutrina fundamental na fé cristã. É uma doutrina fundamental na fé cristã. Olha, as pessoas às vezes, ainda há algumas pessoas, que não tem um certo conhecimento, não busca o conhecer da palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que conheço mais, nem sou melhor, nem maior. Não estou dizendo isso. Mas pessoas que não buscam um certo conhecer da palavra de Deus e acham: eu sou salvo porque eu saí daquela maneira que eu vivia, eu sou salvo, eu sou salvo porque, não foi eu que decidi isso, eu não sou um pecador, eu sou salvo porque eu sou bonzinho, eu sou salvo. Tem pessoas que dizem até que merece ser salvo. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela nos mostra totalmente ao contrário, Está conosco nosso querido, o pastor Arlênio Andrade, lá da Alagoinha. Deus abençoe o nosso querido pastor Arlênio. Muito obrigado pela audiência. E nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que justificação, ela não é pelos meus próprios méritos, mas sim pela fé. É uma doutrina fundamental na palavra de Deus, na fé cristã. Esteve no centro da reforma protestante essa doutrina. Olha só, o que significa
justificação na Bíblia. Vamos ver o que significa justificação na palavra de Deus? Justificação é um termo que se refere ao julgamento, né? A um julgamento judicial. A palavra justificação tem a origem no latim justificare, que significa fazer justo. Significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico tesidak, que significa declarar justo, é utilizado para expressar o sentido de justificar. Tá vendo aí? Então, nós vimos aqui um versículo. Eu quero aqui mostrar para você, meu querido ouvinte, meu prezado irmão. No Antigo Testamento, jamais alguém poderia ser justificado. Por quê? A justiça do Antigo Testamento era a justiça humana que imperava. O versículo de número 20 capítulo de Deuteronômio, capítulo 25. E o versículo de número 1, ele fala sobre isto. Veja bem. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Então, essa era a lei, agia dessa maneira. A lei agia dessa forma, justificando aquele que estava com a razão e condenando o que não tinha razão. Então, a lei, ela agia dessa maneira. Está lá em Deuteronômio, capítulo 25 e o versículo 1. Agora, quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vemos que a história muda. A história totalmente foi mudada, foi transformada. Por quê? Porque aquele que era culpado, que é toda a humanidade, era culpada e é. Então, ela foi declarada justa, sendo que a humanidade era e é toda injusta. Olha que coisa tremenda. Nós vamos ver mais adiante. Então, Provérbios 17 e 15 diz assim: absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. Coisas que Deus detesta. Condenar, né? Absolver o culpado e condenar o inocente. Deus não se agrada dessas coisas. Agora, no Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é dikaiō, que significa vindicar, inocentar, declarar e tratar como justo. Olha, tratar como justo. No grego essa palavra significa isso, vindicar, inocentar e declarar e tratar como justo. Romanos, vamos conferir, Romanos capítulo 8, versículo de número 33, que quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que vai lançar acusações contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai condenar os escolhidos de Deus aonde Deus já justificou? É inútil alguém tentar lançar acusações contra os escolhidos de Deus. Está na palavra de Deus. Esta versão que estou lendo é a versão transformadora, né? Talvez você esteja lendo aí na sua Bíblia e ache um pouco diferente, mas é a nova versão transformadora que nós estamos lendo aqui nessa noite. Olha. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Olha que coisa maravilhosa.
Deus é quem nos justifica. Deus é quem faz. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante dele. Olha, irmãos, vou ler novamente. Está conosco nosso irmão Yuri. Deus abençoe o Yuri. Deus abençoe a vida do Yuri. Louvado é o nome do Senhor. Janete Barbosa também está conosco. Marlene Oliveira. Deus abençoe nossos irmãos. Olha, eu vou ler novamente esse versículo. Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Romanos 4, 25. Então, nós fomos tornados justos não por nossos próprios méritos, não. Nós fomos tornados justos pelos méritos de Jesus. Através de Jesus ter morrido na cruz, foi que nos tornou justo. E torna-se justo aquele que ouve a palavra do Senhor e crê. Aquele que ouve e crê, ele é tornado justo, O processo de justificação, ele é completo. Ele não o Senhor Jesus, ele não nos torna meio justo. Não, ele nos torna justo completamente. Então, vamos ver. Romanos capítulo 5, versículo 18, também nos fala mais sobre este assunto. É verdade que um só pecador, que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. O pecado de Adão, ele condenou a humanidade à morte eterna. Ele condenou toda a humanidade à perdição eterna. Toda a humanidade estava caminhando a passos largos ao abismo. Não havia solução para a humanidade. Então, Deus, com o seu infinito amor, com um amor que nenhum ser humano poderá decifrar, a mente humana jamais poderá decifrar o tamanho deste amor que Deus amou a humanidade. Então, veja bem, em verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Olha como Deus é maravilhoso. Quero falar sobre esse versículo. Todos, eles estão a ouvir a mensagem da palavra de Deus. O pecado atingiu a toda a humanidade. Toda a humanidade foi atingida. Então, o poder de Jesus Cristo para remover a culpa, é suficiente para resolver a culpa de toda a humanidade. Mas só que existe algo aí que nós temos que observar. Porque o ser humano, ele tem buscado seus próprios pensamentos. E os pensamentos dos seres humanos são maus. Os pensamentos do homem é pecaminoso. E tem o afastado, e tem o distanciado da presença de Deus. Mas todos aqueles que creem, todos quantos creem, eles serão justificados pelo poder que há em Jesus Cristo. Porque o pecado de Adão atingiu toda a humanidade. Então, o poder de Jesus Cristo, ele foi mais do que suficiente para retirar o pecado de todo aquele que nele crê. Assim, o significado de justificação na Bíblia é o oposto exato de condenação. O ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. No entanto, com relação à soteriologia, quer dizer, a salvação,
estudo da salvação, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. Isso significa declarar alguém que é injusto, justo, pelo mérito de outra pessoa, neste caso, Jesus Cristo. Pelo mérito de Jesus Cristo, nós, os que cremos, somos feitos justos pelo mérito de Jesus Cristo. A base e a natureza da justificação pela fé. A justificação é imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça é baseada na obediência de Cristo. Filipenses, capítulo 3 e versículo 9. Nos traz esse versículo, você pode ler aí, acompanhar na sua Bíblia. E nele se encontrado, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justo. É com base na fé que Deus declara aquele que crê justo. Assim, a justificação pela fé não ocorre sob base das próprias obras daquele que é justificado. Que eu falei nesse instante. Alguém diz: ah, eu sou uma cristã, um cristão, eu sou bonzinho. Deus me escolheu porque eu sou bonzinho. Deus me escolheu porque eu tenho boas obras. Deus me escolheu porque Ele me achou bonitinho. Não, não é nada disso. Nada disso. Mas assim a justificação pela fé não ocorre sobre a base das próprias obras daquele que é justificado, mas da obra de Cristo. Nós fomos justificados pela obra de Cristo, pela aquela ação de Jesus Cristo, ao dar a sua vida lá na cruz do Calvário, para que pudesse assim nos redimir, para que pudesse, com seu sangue precioso derramado, nos redimir os pecados, para nos tornar justo diante de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que é justo diante de Deus. Agora, será que o homem é justo porque não peca? Será que o homem é justo porque não comete pecado? Não. Mesmo nós crendo no Senhor, mesmo nós sendo cristãos, nós cometemos ainda pecado. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós ainda cometemos pecados. Então, a palavra do Senhor nos diz isso. Daqui a pouquinho nós vamos ver sobre isso mais adiante. Então, na justificação, nenhum mérito da própria pessoa é considerado, mas unicamente os méritos de Cristo. Ele se fez maldito por nós, e a sua justiça é perfeita. Jesus Cristo, ele se fez maldito por nós. Jesus Cristo, ele se colocou em um lugar de um malfeitor, uma pessoa que faz o mal. Jesus Cristo se colocou no lugar de uma pessoa que faz o mal. Jesus Cristo se colocou no lugar de uma pessoa que naquela época era julgado como assassino. Só ia para a cruz as pessoas que eram condenadas naquela época por grandes atrocidades, por grandes falta diante da justiça. Eram pessoas que eram jogadas ali, levadas à cruz. E nós vemos aqui, ó, ele se fez maldito por nós,
e a sua justiça é perfeita. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, você pode ler esse versículo? Diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo é que nós fomos declarados justos. Então, veja qual grande foi o sacrifício que Jesus provou por nós. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Esse versículo se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito para que você pudesse crer e se tornar justo diante de Deus. Jesus se fez devedor diante da lei para que nós pudéssemos nos tornar sem dívida diante de Deus. Então veja como é maravilhoso nós sabermos que Deus nos amou, que derramou sobre seu Filho toda a sua ira para nos dar vida e vida com abundância. Então você, meu querido ouvinte, que está ouvindo aí do outro lado, que você possa refletir sobre isto, sobre esta palavra, que foi alto o preço que Jesus pagou. Que foi alto o preço que o Senhor Jesus ele pagou. Para que o homem voltasse novamente a ter comunhão com Deus. Voltasse novamente a estar na presença de Deus. Para que o homem ele alcançasse o direito de vida eterna. Através do sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30 e 31, fala assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, se orgulhe-se somente no Senhor. Somente no Senhor é que se deve se orgulhar. Então, nós vemos aí esse versículo, né, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Então, somente no Senhor é que nós devemos nos orgulhar. Nosso orgulho é o Senhor. Nosso orgulho é Jesus. Ele quem é a nossa glória. Não podemos declarar a glória para si, mas Jesus ele é a nossa glória. Nós temos a Ele, né? Nós devemos a Ele todo louvor, toda adoração. Então, que coisa tão gloriosa. Jesus, ele cumpriu plenamente a lei e derramou seu sangue em favor de homens pecadores. Foi por você, meu prezado ouvinte, que o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue. Então, pela obediência de Cristo,
muitos são constituídos como justos, né? Muitos são constituídos como justos. Ana Lúcia, né? Josimere, Deus abençoe a vida de todos que estão nos acompanhando. Nossa irmã Josimere Batista, Ana Lúcia, né? Deus abençoe nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, né? Yuri Ramalho, Deus abençoe. Então, veja aqui, Jesus cumpriu plenamente a lei. Ninguém teve essa autoridade, ninguém cumpriu jamais a lei. A lei ninguém poderia cumprir. Era necessário que Jesus viesse, só Jesus ele cumpriu. As pessoas disseram, não, Jesus ele veio abrogar, ou seja, abolir. Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei, também foi o único que cumpriu. Nenhum dos fariseus cumpriram a lei, só Jesus Cristo, né? Veja bem, Jesus cumpriu plenamente a lei, derramou seu sangue em favor de homens pecadores. Está vendo aí? Pessoas que não mereciam, pessoas que até hoje, pessoas que não dão a mínima à palavra de Deus, pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus. Quem não dá ouvido à palavra de Deus não receberá a justificação de Deus. Quem não dá ouvido à ministração da palavra do Senhor jamais poderá ser justificado. Por quê? Porque lá em Romanos, né, 10 e 17 fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da pregação da palavra de Deus. Então, quando alguém ouve, escuta a palavra de Deus, então aí é produzido fé. Essa pessoa crê. O Espírito Santo de Deus vem sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa crê. E agora, quando essa pessoa crê, ela é justificada. Porque ela creu no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ela não creu em placa de igreja. Ela não creu em teologia da prosperidade. Ela não creu em coisas materiais, mas ela creu no Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus. Então, quando o ser humano ele crê no unigênito Filho de Deus, então ele é justificado. Não importa a vida que você tem vivido, não importa os pecados que você tem praticado, não importa a maneira como você tem caminhado o seu viver, andado na sua vida. O importante, se você crê, você vai ser justificado. Porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para pagar qualquer pecado na tua vida. A palavra de Deus diz, nos afirma, que o único pecado que não há perdão é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E talvez alguém não entenda, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é uma obra que é do maligno a pessoa atribuir a Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não se pode jamais falar que é Deus quando uma obra é o maligno que está fazendo na vida das pessoas. Não se pode fazer isso, né? No caso que os fariseus disseram com Jesus, e Jesus repreendeu eles e disse a eles que eles não teriam perdão nem nessa geração e nem na geração futura. Então nós vemos aí, vamos voltando aqui a palavra, olha só, Jesus cumpriu a lei. Então, pela obediência de Cristo, muitos são constituídos como justos, pois todas as demandas da lei foram satisfeitas por ele. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha o que aqui diz. Pois todos pecaram e não alcançaram o perdão da glória de Deus. Todos pecaram e não alcançaram o perdão da glória de Deus. O homem estava sem solução. O homem não tinha saída. Mas Jesus veio, pagou o preço para que você, meu querido ouvinte, tivesse saída. E qual é a saída? É você crer. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na sua palavra. Coloque em prática a palavra de Deus na sua vida. E sua vida não será mais a mesma. Você será um filho de Deus. A palavra de Deus nos fala sobre isto. Romanos 5,19.
Vamos ver? Você pode conferir aí na sua Bíblia. Também está conosco Eduardo Ventura, lá de São Paulo. Deus abençoe, Eduardo Ventura. Um abraço. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Está vendo aí? Muitos serão declarados justos. Fala sobre Adão e Jesus. Adão pecou, e Jesus veio e restituiu o homem de volta para Deus. Agora, eu quero falar, o tempo já foi embora, mas eu quero falar um pouquinho aqui. A justiça de Cristo é imputada aos redimidos, e eles tornam-se a justiça de Deus em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós somos declarados justos. E às vezes as pessoas não compreendem e dizem: esse pessoal que se dizem cristão, eles se acham melhores e maiores do que os outros. Não, não é isso. É porque quando nós estudamos a palavra de Deus nos ensina isso. E é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Então nós temos que falarmos o que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo, o que nós aprendemos do Espírito Santo de Deus, o que nós aprendemos do Senhor Jesus na sua palavra. A base da vida de todo cristão verdadeiro não é a religião. A base da vida espiritual, da vida de todo cristão é a palavra de Deus. A base da verdadeira igreja de Cristo é a palavra de Deus, somente a palavra, somente a palavra e somente a palavra. É a base de toda a igreja, né, que serve ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, né? Diferentemente da regeneração, a justificação não muda a vida interior da pessoa. Isso significa que ela não afeta diretamente o estado do pecador. A justificação ocorre no tribunal de Deus, em um ato único. Observem isto que eu vou falar agora. Olha só. Também enquanto a santificação é um processo, nós sabemos que a santificação é um processo. Continua a justificação. A justificação acontece de uma vez. Por isso, significa que alguém que é totalmente justificado ou não existe um estado de meio justificado. Então é por isso que o ser humano, ele obtém a vida eterna, porque ele não foi meio justificado, ele é justificado totalmente. Mesmo que o homem ele tenha falhas e tenha pecado, mas ele foi declarado justo diante de Deus. Então, isso é maior o poder de Deus na vida daquela pessoa, daquele homem. Olha que coisa gloriosa. Então, é isso aí. Não existe meia justificação. A justificação ela é completa. O homem foi justificado, é justo diante de Deus e acabou a história. Quem é o homem para dizer? Eu li lá naquele versículo antes que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém pode tentar, né, lançar acusação contra os escolhidos de Deus, né? Muito bem, também está Antônia Rogéria. Deus abençoe, Antônia. Então, justificação envolve perdão. Embora a justificação possa ser distinguida do perdão dos pecados, necessariamente o perdão está incluído nela. Esta remissão dos pecados ocorre com base na obra expiatória de Jesus Cristo, né? Além disso, essa remissão é completa. Isso significa que todos os pecados dos redimidos são perdoados. Olha só, eu vou falar algo aqui nessa noite que está aqui. Olha só, seja eles passado, presente ou futuro, né? Para o homem, né? A mente humana é limitada. A mente humana é limitada, mas o nosso Deus, ele não é limitado. Então Deus, ele já perdoou o nosso pecado antes, o agora e o depois. Deus já perdoou. Então por isso que nós somos justificados diante de Deus, porque o Senhor já perdoou todo o nosso pecado, toda a nossa falha e todo o nosso erro. Ele já perdoou, né? Então assim a culpa pelo pecado é removida, bem como o seu castigo merecido, porque todo homem
ele merecia ser lançado no lago de fogo. O cristão que pensa, eu mereço é o céu, ainda falta estudar a palavra de Deus, porque todos mereciam ser lançados no lago de fogo. Mas Jesus Cristo, por sua infinita misericórdia, nos amou, nos redimiu, nos justificou, nos perdoou e nos santificou. E as pessoas não compreendem isso, mas é necessário examinar as Escrituras, né? Vamos ver aqui Hebreus, estou terminando, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque mediante essa única oferta ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Olha só, Hebreus, o que é que diz? Júnior, também está conosco Júnior, Deus abençoe. Então, versículo de Hebreus 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque mediante essa única oferta ele nos tornou perfeitos para sermos os que estão sendo justificados. Está vendo aí? Que coisa tão maravilhosa. No entanto, o crente que foi justificado ainda está sujeito a pecar. Ou seja, ocasionalmente, ele continua, né, pecando. 1 João capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, meus irmãos, também está conosco Yolanda, Deus abençoe Yolanda. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Está vendo aí? Então, nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos. Nós somos pecadores perdoados. Nós somos pecadores que mesmo aqueles pecados que nós ainda iremos cometer durante a nossa vida, já foi justificado, Jesus já perdoou. O antes, o agora e o depois. Não estou dizendo que o cristão pode viver pecando. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo que alguém possa pecar por algum deslize, por alguma falha, que o ser humano é falho, o perfeito é Jesus Cristo, mesmo assim, ele irá entrar no reino de Deus, porque Jesus já nos justificou e diante do Senhor Deus somos justos porque Jesus nos justificou. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Também está conosco nossa irmã Lígia, Deus abençoe, Lígia Magalhães. Então, isso indica que o justificado não deixa de ser pecador nessa vida, mas passa a ser um pecador justificado. Por isso Deus removeu a culpa do pecado, mas não a culpabilidade. Olha como Deus é maravilhoso, né? Mas justificado. Mas a justificação vai ainda mais além do que um simples perdão. Ela também envolve restauração da comunhão entre Deus e o homem. Quando o homem é justificado, aquela restauração que o homem havia perdido lá na queda, que o homem não tinha aquela comunhão, é restaurado através da justificação. E como que o homem recebe a sua justificação? Crendo no Senhor Jesus Cristo. Quando o homem crê, ele recebe essa justificação. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39 diz assim, olha só. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus Cristo há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais poderia fazer. Olha como como Deus é maravilhoso. Se fosse de acordo com a lei, a humanidade toda ia ser condenada, ia ser toda lançada no inferno. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo ainda morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Está conosco nosso irmão Lindbergh e Rosângela. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz, Deus abençoe. Olha só. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Irmãos, olha que versículo maravilhoso. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus Cristo há perdão para os pecados e todo que nele crê é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Está vendo aí? Deus é maravilhoso. A lei de Moisés jamais poderia trazer essa grande e maravilhosa bênção para nós, para que nós pudéssemos hoje estarmos na presença do Senhor. Alegre-se, sentindo essa paz que o mundo não pode dar. Atos 26 e 18. Para abrir os olhos deles,
a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, e separados pela fé em mim. Olha que coisa maravilhosa. Está vendo aí? Para receber a herança. Nossa irmã Elitânia Brito também está conosco. Deus abençoe. Nossa irmã Elitânia Brito, Pai do Senhor. Deus abençoe nossa irmã e sua casa. Também mandamos aí um alô ao Pai do Senhor para nosso querido João Batista. Deus abençoe. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 10. Eu vou ler e já vou encerrar nessa noite tão maravilhosa. Olha o que é que diz. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Versículo 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades, provações, pois sabemos que contribui para desenvolvimento e perseverança. Versículo número 3, versículo 4 agora. Olha só. E a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Olha que coisa maravilhosa. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Versículo número 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Versículo 7. E pouco provável que alguém morresse, é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Tá vendo aí? Nem por uma pessoa boa alguém queria morrer, né? Versículo 9. Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Versículo 10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Esses versículos eu li, se encontra em Romanos, né? Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Esse versículo que nós lemos, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, né? E creio que o Senhor Jesus Cristo irá, com certeza, falar contigo, né? Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado, versículo 10, pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aquele que foi justificado tem paz com Deus. Aquele que foi justificado, ele não anda pelos cantos murmurando. Você que está aí do outro lado, que creu no Filho de Deus, você foi justificado nessa hora. Você foi justificado, você é justificado. E você que já está no caminho, saiba que aquele que é justificado, ele tem paz com Deus, né? Ele tem paz com Deus. O pecador, alvo da justificação, é adotado como filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos creram nele, receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram se tornaram filhos de Deus, né? Lindy Cleide Cabral, Deus abençoe Lindy Cleide, obrigado pela audiência, né? Todos que creram nele, deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus, né? Romanos 8 e 15 e 16 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o torne de novo escravos medrosos, mas sim um espírito de Deus que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 16. Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Isso é glorioso. E você que está do outro lado, meu amigo, creia. Jesus Cristo ama você. Amém?
não dá tempo, nós terminamos toda essa mensagem. Mas creio que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, falou ao teu coração. Vamos orar. Antônia pediu oração. Vamos orar pela Antônia, que pediu oração. E já vamos voltar para a pastora nessa noite. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, abençoa a vida da Antônia, sua casa e sua família. Toma ela em tuas mãos, Pai amado, guarda e livra ela de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, eu creio na vitória dela e também de todos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que estão aí acompanhando, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada pela audiência. Nosso irmão Romero Remígio, Deus abençoe. Graça e paz, meu irmão. Obrigada pela audiência. Que o Senhor continue abençoando o Senhor e toda a sua família. Muito bem, graças a Deus, né? Acabamos de ouvir aí
uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Nós já queremos convidar você para amanhã, mais uma vez, a partir das 21 horas, acompanhar conosco mais uma vez o programa A Voz Apostólica, né? Agradecemos a Deus pela vida de todos os amados irmãos que assistiram pela live e amigos, né? Também que ouviram pela Rádio Imprensa FM. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. E amanhã estaremos aqui de volta com a permissão do Senhor, né? Que Deus abençoe a todos. Neste programa de hoje teve a apresentação dessa que vos fala, pastora Elisângela, na ministração da palavra com o pastor Edivan e na técnica de som, Lucenildo Santos. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Obrigada pela audiência.